Oi, comadre. Olá, tudo bem? Eu sou o Cassiano Ekundayo e está começando o Conversa de Comadre. E hoje o nosso tema é a adoção no Brasil. Você sabe quais são os procedimentos legais para a adoção? Você sabe quais são as grandes dificuldades que existem no Brasil para se adotar uma criança ou um adolescente? Para falar sobre isso e muito mais, nós vamos conversar com a Ana Roberta. Ela é psicóloga pela Unesp Bauru, mestre pela USP Ribeirão Preto e especialista em psicologia jurídica pela CFP e atua no TJSP desde 2010. Tudo bem com você, Ana Roberta? Tudo jóia, Cassiano. E você, como é que você está? Maravilha! A Fernanda Vilhalva também está aqui, que é a nossa integrante do Dona Flor podcast. Tudo bem com você, Fer? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, Ana Roberta. Esse é um tema bastante interessante. A gente já veio com uma grande expectativa já. Obrigada, Fernanda. Prazer em conhecê-la. Bom, então para iniciar a nossa conversa, Ana, eu quero saber, de maneira geral, né, como funciona o processo de adoção no Brasil. Bom, então vamos começar pelos interessados em adotar, né? Vamos falar de quem procura voluntariamente a justiça para fazer uma adoção, né? Essas pessoas precisam precisam ser maiores de 18 anos, não podem responder a processos criminais contra a infância, pode ser casado, solteiro, viver em união estável, não tem uma renda mínima, possui imóveis, né? Às vezes as pessoas perguntam se isso é necessário. E aí deve procurar a vara da infância da sua comarca. Já aconteceu lá atrás, né, das pessoas terem o seu processo e levar cópias desses processos em outros fóruns, mas não, hoje a gente tem um sistema integrado, o cadastro só pode ser feito no município onde o interessado reside, né, e aí varia um pouquinho a cronologia das etapas, mas precisa, sim, apresentar uma relação de documentação, que não tem nada de excepcional. Nessa documentação está incluída essa certidão negativa de distribuição criminal, né, distribuição civil, processos anteriores, documentos pessoais de praxe, comprovante de renda, e se fala também numa avaliação de sanidade física e mental. A legislação usa essa nomenclatura, né? E o que de fato pode ajudar é uma avaliação de um médico que conheça as pessoas, né? Que não seja uma primeira consulta. Então, muitas vezes a gente recebe do cardiologista, do ginecologista, né? Que acompanha essas pessoas, que tem alguma familiaridade, né? No tempo. Então, essa relação de documentos é apresentada. Aqui em Bauru, de onde eu falo, acontece no segundo momento o curso preparatório para adoção, que foi instituído pela lei, né, a nova lei de adoção, que se falou bastante, que é de 2009, entrou em vigor em 2010, que institui essa etapa preparatória. Tem comarcas que isso antecede a apresentação de documentos, também pode ser interessante. Por quê? Porque esse curso vai apresentar o mecanismo burocrático da adoção para quem se interessa em adotar, né? Como que isso acontece, a irreversibilidade da adoção, né? Isso está na legislação. Como que é a classificação das pessoas que estão habilitadas, que ficam esperando, pela data de sentença, né? O não desmembramento do grupo de irmãos. Então, os detalhes, né, de como se dá a aproximação, a responsabilidade do adotante em revelar a origem biológica da criança a ela, né? Então, tudo isso a gente vai apresentando no curso. O formato do curso varia também, de comarca a comarca. O Tribunal de Justiça de São Paulo formatou um curso online aí, né, durante a pandemia. A gente tem esse recurso online, mas nem todas as comarcas
precisam usar, não é obrigatório, né? Que mais? Então tem essa etapa preparatória e aí depois tem a avaliação feita pelos psicólogos e assistentes sociais do fórum, que às vezes deixa as pessoas bastante desconfortáveis, né? Elas se sentem às vezes avaliadas num sentido classificatório, eliminatório, e não é bem assim, né? A nossa proposta é apresentar, conhecer a trajetória dessa pessoa até o pedido de entrada no cadastro de adoção, e a partir disso, então é importante que a pessoa se sinta confortável para poder contar a sua história, né? A partir disso, propor reflexões que sejam importantes para ela, né? Para que ela alcance o seu desejo de se tornar mãe ou pais adotivos e que essa adoção seja bem sucedida, né? Para eles e para a criança que venham a receber, né? Pode ser favorável, pode indicar um processo terapêutico, pode indicar alguma outra medida, né? Ou pode ser desfavorável. É um número muito reduzido, sabe, de avaliações desfavoráveis. Mas as pessoas costumam chegar ansiosas, né? E às vezes é um pouco difícil fazer o processo reflexivo. Depois das avaliações, a gente faz os relatórios e o promotor e o juiz apreciam, e aí sim, né, da data da sentença que vai começar, de fato, a espera oficial. Você já falou que tem essa diferença de São Paulo e Bauru, né? São Paulo abriu um curso online e tem essas diferenças de comarcas. Alguma outra regionalidade, assim, em termos de documentação, algo muito significativo que varia de um estado, de uma cidade para outra, que seja relevante? O que a gente observa, Fernanda, é que muitos dos interessados em adotar que chegam para a gente, eles têm expectativas de que eles se dispondo a ir conhecer crianças em outros estados, especialmente na região norte, nordeste, centro-oeste, eles aumentam as chances, reduzem o tempo de espera. Mas não é isso que a gente observa, tá? O que acontece é que em São Paulo, todas as comarcas têm ao menos um profissional, seja um assistente social, seja um psicólogo. Então, as crianças que são identificadas com seus direitos violados, né, ou sem realmente, né, ter quem cuide delas, elas entram na rede de proteção. Isso quer dizer que, se realmente não houver possibilidade dela permanecer na sua família biológica, ela vai ser encaminhada para uma família adotiva. Isso acontece em São Paulo. Nas regiões, né, menos, vamos dizer assim, menos alcançadas pela rede de proteção, pelo poder público, né, pelos tribunais e redes de assistência, essas crianças não chegam em volume. Então, as crianças que vão, né, que se tornam disponíveis para adoção, são absorvidas na própria região, na própria comarca, na própria região. Então, o maior número de adoções é feito em São Paulo, o maior número de pessoas aguardando estar em São Paulo. Por quê? Porque a rede está formada, né? Está mais estruturada. Porque eu acho que o que acontece é que às vezes a gente ouve muito essa história, você falou muito bem, de ir para o Nordeste e adotar porque lá é mais fácil. E essa percepção que você falou é algo de senso comum que eu já ouvi de muita gente. Falar, não, eu fui... não, lá no Nordeste é mais fácil você adotar. Eu já ouvi isso muitas vezes, porque eu enquanto jovem, eu sempre falava, olha, eu acho que eu não queria ter filhos. E eu pensei sempre, eu vou adotar, e quero adotar uma criança, e eu sempre dividi esse sentimento, e todas as pessoas falavam, a pessoa fala que no Nordeste é muito mais fácil. Então, é uma informação que você falou que é de senso comum, e a gente imagina, poxa, será que é uma questão legal, uma questão de documentação que é diferenciada? E eu, particularmente, tenho uma amiga que a cunhada dela conheceu uma pessoa, eu não sei se é um processo correto esse que eu estou te falando, tá? Se é um processo definido pelas normas corretamente, mas ela foi numa viagem de férias
e ela sempre teve desejo de ter filhos e não engravidou. E ela conheceu uma mulher grávida, ela falou, olha, eu não quero ficar com meu filho, eu quero que ele seja adotado. E ela falou, eu adoto. Então ela esperou até o parto, ela aconteceu, ela se estendeu essa viagem, foi na Bahia, e ela adotou e voltou para uma criança para São Paulo. Então ela falou, foi numa viagem de férias e voltou mãe. Então eu não imagino que tenha sido um processo comum de uns pais que queiram, olha, eu quero ser um pai, e qualquer criança que está na fila serve. Esse foi um caso de uma adoção direta. Como que é feito esse formato de adoção direta? E ela fez na Bahia. Será que em São Paulo tem isso também? Uma pessoa que teve um filho recentemente, e ela falou, olha, eu não quero ficar com meu filho, eu quero já adotar e já tem uma família específica. Como que é isso? Então, vou voltar um pouquinho na pergunta, né, a respeito das diferenças entre regiões, para ressaltar que o ECA é a legislação que rege a adoção, e ela é de abrangência nacional, né? Então, não é para ter, né? O que eu estava dizendo, né, anteriormente, é que a operacionalização da lei, que é nacional, ela difere, né? Difere por conta, né, dos recursos, de profissionais, enfim, tá? Então, a execução da lei, ela tem diferenças, mas a regra é a mesma, tá bom? Bem, o caso que você descreveu não é a adoção que o ECA privilegia, né? A adoção que o ECA privilegia Então, falei um pouquinho de quem procura, né, dos futuros adotantes. Vamos falar um pouquinho da criança. Qual é a criança que se torna disponível para adoção, né? O que a gente vê, na maior parte das vezes, são famílias que desejariam permanecer com as crianças, né? Desejariam, porém não conseguem atender a todas as necessidades das crianças. Em que sentido, né? Muitas vezes no sentido de uma rotina organizada, né? Proteger essas crianças de violência, de negligência, de maus tratos, favorecer um convívio comunitário saudável para essa criança, tá? Matricular na escola, levar nas consultas médicas, aplicar as vacinas. Então, tem questões objetivas, muito fáceis de serem constatadas, né? Está matriculada na escola ou não? A caderneta de vacinação está atualizada ou não? E tem questões bastante subjetivas, né? As relações dessa família, quais são? A violência perpassa? A criança é afetada por essa violência ou não? Tá? Os vínculos formados por esses familiares são vínculos de qualidade? Então, quando o poder público identifica situações de violações de direitos das crianças, aí a intervenção começa. Então, porque foi identificada uma situação que a criança está com seus direitos violados, ela imediatamente se torna disponível para adoção? Não é assim que a legislação prevê, tá? Então, aí pode acontecer, né, pode ser uma violação grave ao ponto de ser necessário o afastamento da criança do convívio familiar. E aí ela vai para um serviço de acolhimento, pode ser institucional ou familiar. O serviço de acolhimento institucional é o nome, digamos, né, contemporâneo dos antigos orfanatos, abrigos, né, que já foram instituições muito grandes, onde não se tinha o devido controle, registro e acompanhamento daquela criança, né? Eles já foram depósitos de crianças. A legislação hoje prevê que devem ser instituições pequenas, espalhadas pelas cidades, né? Quanto maior a cidade, maior a diversidade de localização dos serviços de acolhimento, e que tenha no máximo 20 crianças ou adolescentes, né? A gente tem por vício falar só criança, mas o adolescente está contemplado aí também, né?
Esse período de acolhimento, então de afastamento da família biológica, na legislação está previsto que deve ser no máximo de 18 meses. Porém, não é só ao final de 18 meses que a situação vai ser revista. A cada 3 meses, o juiz tem por obrigação rever a situação jurídica dessa criança. Vai manter a medida de acolhimento ou vai retornar para a família biológica ou vai ser encaminhada para uma família adotiva. Tá? Então, a criança que se torna disponível para adoção, ela é uma criança que teve seus direitos violados no convívio familiar e que a família teve, né, oportunidade de corrigir, né, essas falhas, né, por um período mínimo de 3 meses, e que não foi capaz, não apresentou, né, a reversão dos motivos que ensejaram o afastamento. Essa é a criança que se torna disponível para adoção. Tem uma outra hipótese também, que acontece num número pequeno de casos, que é a entrega. A entrega pode ser feita pela parturiente, né, ou seja, para a mulher que deu à luz há pouco tempo, e ela pode decidir que aquela criança, naquele momento, não cabe na vida dela, que ela não deseja assumir essa responsabilidade, não deseja alimentar um vínculo, né, materno-filial com aquela criança. Essa entrega é uma entrega legal, ela não responde por nenhum processo criminal, desde que ela deixe a criança no local amparado, né? O ideal é a maternidade mesmo. Eu não sabia disso até eu começar a trabalhar no judiciário, né? Essa informação, eu acho que ela merece ser mais difundida. E ela tem né, uma última responsabilidade com essa criança, se manifestar ao juiz da infância da sua comarca, dizer isso a ele em audiência, tá? Para que aí essa criança, né, fique realmente desembaraçada do vínculo civil com a mãe e possa ser encaminhada para uma família adotiva, tá? E se, por exemplo, nesse caso a mãe vai lá e ela, olha, a criança nasceu, eu não quero ficar com essa criança, tudo bem, beleza, ok. E se de repente dá um estralo na mãe, daqui uns 4, 5 meses, ela fala, eu quero meu filho, eu quero minha filha. E aí, como que faz? Teve uma alteração da lei, agora eu não vou me recordar exatamente, talvez 2016, 2017, não foi 17, não, foi antes. A mãe pode se retratar, mas o período de retratação ele é bem curtinho, tá? Ele é de 10 dias. Tem, sim, uma previsão legal, né, que a gente tente identificar algum indício de uma depressão pós-parto, tá, que possa levá-la a tomar uma atitude, né, não tão refletida, talvez precipitada, mas é uma avaliação muito superficial que a gente tem capacidade de fazer, né? O ideal é que durante o pré-natal os profissionais da saúde que estejam acompanhando essa mulher, essa gestante, ao identificarem, né, que ela não está muito ligada ao bebê, né, perguntar para ela, né, não tratar isso como um tabu, mas ao contrário, né, falar disso com mulheres que possam dar algum sinal durante o pré-natal, né, e encaminhá-la já para a vara da infância. Aí a gente já vai, né, conversando com ela, explicando, caso ela leve essa decisão, né, até o momento do nascimento da criança, como seriam os procedimentos de entrega da criança para adoção. Para que aí a gente tenha mais segurança, né, de que essa decisão foi pensada, foi refletida e que não haja esse risco, né, de uma questão mesmo psiquiátrica interferindo. E aí eu volto para o exemplo da Fernanda. Então, olha só, a situação que você descreveu, Fernanda, ela não está contemplada como uma adoção, vamos dizer assim, totalmente legal pelo ECA. O que é que o juiz avalia? Ele avalia,
para conceder guarda ou adoção de uma criança, ele avalia 3 coisas, que é o que está na lei, né? A criança, ela vai ser bem acolhida se ela tiver afinidade, afetividade e convivência com alguém, tá? Então, não tinha nada disso entre a sua amiga e a mulher que estava gestando. Então, a lei, ela não, vamos dizer assim, não legitima essa vinculação. O que é que a lei diz? Então, essa mulher que não tinha intenção de cuidar da criança como filho, ela poderia ter feito a entrega na maternidade. E aí, na maternidade da cidade que ela estivesse, né, precisaria passar por audiência, e aí a criança, depois dos 10 dias, totalmente desembaraçada, a equipe consultaria a fila de pretendentes habilitados que estivesse aguardando, bateria as características da criança com as características do perfil dos pretendentes habilitados e faria a apresentação da criança para quem estivesse esperando há mais tempo uma criança com aquelas características, tá? Mas o que a gente tem visto, né, o que a gente tem acompanhado até em termos de tendências da adoção, é que em tempos de internet, em tempo, né, que as pessoas são localizáveis, né, abro parênteses até para dizer, pessoas do meu convívio, né, pessoas adultas, pessoas que eu conheço totalmente fora do meu trabalho, hoje, né, a conversa de que, eu tenho um primo que era adotado, né, minha tia era adolescente na época que ele nasceu, meus pais cuidaram dele, então, meu irmão, mas na verdade ele é meu primo, ele foi atrás do pai dele e ele achou, né, e tem programas de televisão fazendo isso e tudo mais, né, então, até frente a esse dado de realidade que a gente tem visto, tem algumas pessoas hoje já falando de um tipo diferente de adoção, que seria uma adoção aberta. Ou seja, as mães que entregam hoje, elas entregam sem ter nenhuma promessa de saber qualquer coisa da criança no futuro. A entrega prevista pela legislação hoje é assim, tá? Mas, se a gente for pensar, né, no futuro, se a gente for pensar no futuro com os recursos tecnológicos que a gente já tem hoje, tem sim alguns magistrados, alguns filhos adotivos que criaram perfis, né, nas redes sociais, estão aí militando no tema da adoção, estudiosos também, falando que a gente poderia tentar fazer diferente, que talvez essa mulher que entrega pudesse participar, né, para quem é que a equipe do fórum vai ligar. Poxa, mas é um casal com bastante idade já, e eu sou tão jovem, né, então eu não gostaria de ver meu filho órfão em pouco tempo. Vamos procurar um casal mais jovem? Tá? Para citar um exemplo bem aleatório mesmo, né? E talvez ela aparecer, né, nesses processos de uma maneira mais carinhosa, talvez, né? A gente convidar essas pessoas a deixarem cartas, algum objeto, né, alguma coisa que possa ser uma participação nesse processo, né, que hoje não tem previsão. Eu imagino que também os pais que adotam, eles devem ter, por isso que é tão necessário essa entrevista, né, eu vejo cada vez mais você falando, me vem à mente essa necessidade, porque pode existir, e se o meu filho gostar mais da mãe biológica por uma razão X, então essa preparação para o pré, acaba ficando mais evidente a necessidade da família adotante ter todo esse preparo, né? Isso. Então, quando a gente faz os cursos, né, de preparação aqui, a gente vai falando várias coisas bem objetivas e tudo mais, mas a gente gosta de terminar assim, tem uma
mãe adotiva, que é coordenadora do grupo de apoio de adoção, salvo engano, de Campo Grande, e aí ela escreveu lá um não adote. Não adote se você não quiser pegar seu filho no colo na hora que ele te for mais difícil para você, né? Não adote se você for competir com a família biológica, né? Não adote se você não for capaz de ver que seu filho pode amar vocês sem precisar escolher, né? Então, essa segurança, ela parte do adotante. Isso a gente enfatiza bastante. Então, o adotante, por várias razões, tem a questão da infertilidade, tem a questão da escolha, né? Eu quero ter uma família diversa. A gente tem visto isso, casais jovens, né? Que vêm procurar o cadastro, que estão juntos há bastante tempo, desejam ter filhos biológicos e filhos adotivos. Mas é a escolha pela família diversa mesmo, né? E várias outras questões, recasamentos. Então, a adoção pode trazer pessoas com diferentes histórias, mas elas precisam estar seguras da sua escolha. A adoção é escolha. A gente não pode deixar uma pessoa chegar ao fórum achando que não tem alternativa e sair de lá da mesma forma, porque aí é a criança que vai sofrer. Você falou de perfil, né, dos pais, né? Essa palavra me deixou com uma pulguinha aqui, porque eu pensei o seguinte: o perfil que os pais da criança ou do adolescente que os pais querem adotar, certo? E aí, pensando nisso, quanto tempo o adotante ele tem para esperar esse perfil aparecer, essa criança ou esse adolescente aparecer no perfil que eles querem? Perfil é a nomenclatura, né, a denominação que o sistema usa, e esse perfil já exigiu que as pessoas escolhessem o tipo de cabelo da criança, né? E isso caiu, ainda bem. E então, nesse perfil, que também ele tinha muitos detalhes, era uma coisa que privilegiava muito o desejo de quem procurava a adoção, né? A criança tinha que se encaixar ali. E hoje são muito menos perguntas que a gente faz, que até causa problema, né? Porque a criança tem características, né, diversas. Então, por exemplo, só tem lá agora se aceita criança com problemas de saúde ou não. Gente, problemas de saúde é um mar, né? Pode ser uma criança ali que tem refluxo. Ou pode ser uma criança que tem necessidades de cuidados de saúde intensos, né? Tem cirurgias previstas, não tem previsão de autonomia. Então, tem muita... Aí já ficou complicado, né? Foi para o outro extremo. Mas, então, perfil, Cassiana, é assim. Ao passo que a adoção em alguns países, ela não define praticamente nada, né, a respeito da criança. No Brasil, a gente propõe investigar quais são as idealizações e as fantasias do adotante, né? E a gente não consegue atender a tudo, 100%, mas a gente saber disso e poder refletir com ele, para que isso garanta a adoção bem-sucedida, talvez seja favorável. Mas, quando a gente identifica um perfil muito fechado e muito restrito, por exemplo, né, é o clássico, isso vocês já ouviram falar, é a menina branca, sem nenhum problema de saúde, cujos pais nunca, né, a gente não tem registro de que usassem drogas ou álcool, né, que não tem nada, nenhum probleminha. Essa menina vai demorar para aparecer. Pode ser que ela apareça? Pode, né? A gente não vai dizer que não existe, mas muitas outras crianças serão colocadas e esses pretendentes ficarão esperando. O prazo, né, o tempo de espera, varia muito de comarca para comarca. Então, na capital, que são vários fóruns regionais, tem diferença, né, do tempo para atender com criança pequena.
Então, tem fórum que faz mais colocações, tem fórum que demora mais, tem comarca que, nossa, demora muito tempo, nem vou falar os tempos para não registrar, porque varia muito. Onde a pessoa estiver, ela vai ser atendida no tempo possível. Ana, diante de tudo isso, tem muito caso de devolução da criança que foi adotada, e quando isso acontece, quais são os trâmites, né? Depois de quanto tempo que a pessoa pode fazer isso, se pode ou se não pode fazer isso, como que funciona? Então, até para evitar alguma forma de estigma, né, para tentar ajudar a criança a lidar com essa situação, a gente nem usa o termo devolução, né? A adoção, ela tem sido debatida, né, em vários ambientes e tudo mais, então a gente vai tentando, né, tornar o vocabulário o mais adequado possível, né? A própria entrega, não é abandono, né? Que a gente estava falando antes. Então, a gente fala da interrupção do estágio de convivência das crianças. Então, quando a gente faz essa ligação, né? O juiz determina que a gente coloque em adoção uma criança real, com suas características. A gente vai buscar quem aceitaria a criança, né, do jeitinho que ela é lá no cadastro de adoção. Quando a gente encontra e faz a ligação, a gente vai explicar tudo mais e a gente vai perguntar sempre, né? Então, cada etapa a gente vai buscando essa segurança da escolha no adotante, que a gente estava dizendo antes também. Então, a criança é assim, assim e assim. Você deseja conhecê-la? Quer pensar? 1 dia, 2, tudo bem, né? Esse tipo de decisão não precisa ser tomada a queima-roupa. Então, a gente vai fazendo essas etapas. Atualmente, né, com a pandemia, a gente prioriza contatos virtuais, videochamadas, né, quando a criança é maiorzinha, em detrimento das visitas presenciais, por conta do contágio mesmo da Covid. Alguns casos que eu acompanhei, né, o período não está previsto em lei, a gente vai sentindo mesmo a familiaridade da criança com aquelas pessoas, o desejo dela de encontrar, né, e vai driblando a ansiedade dos adultos, porque os adultos já querem ir lá buscar, né, vocês podem imaginar. Então, a gente vai acompanhando isso, e quando a gente sente que a criança, né, está realmente interessada, e os esclarecimentos que a gente faz também, às vezes a criança está se apresentando e falando, mas ela não fala de uma maneira clara e racional como o adulto, né? Então a gente vai interpretando essas falas, vai sentindo a reação dos adultos, vai orientando, né? Vai tentando fazer esse ajuste. E aí a gente percebe que a criança está pronta, a gente, né, pergunta de novo para o adulto. Então é isso, você deseja formalizar o pedido de adoção dessa criança? Se a resposta é sim, aí a gente marca então a audiência. Algumas comarcas exigem, né, que um advogado seja contratado, mas outras não. Aqui em Bauru, por exemplo, não. A gente preenche toda a documentação, né, submete ao cartório, o juiz marca essa audiência, e na audiência começa o processo de adoção daquela criança específica. O juiz aqui, ele já emite um documento de guarda válido por 180 dias. Então, isso são 6 meses, tá? Nesses 6 meses, segundo a lei, a criança e a família adotiva estão em estágio de convivência. Ou seja, a adoção não se concretizou juridicamente ainda. Esse período é o período que pode haver um retorno da criança, uma interrupção do estágio de convivência. Tá? Agora, o processo de adoção teve sentença, foi lavrada nova certidão de nascimento e todos os outros documentos da criança, com o nome dos adotantes,
essa adoção, juridicamente, ela é irreversível, não há possibilidade de ser desfeita. Porém, mesmo porque, mesmo porque, olha quantas oportunidades que a pessoa tem, né, de falar não, né, a devolução, né, que é o termo correto. Para acontecer isso, assim, eu agora falar o que eu penso, acho que é isso mesmo, não tem que dar mais chance, não. Todas as chances foram dadas aí, né? É importante, interessante. Eu até ouso dizer que a gente sabe muito pouco, né, sobre esse processo, né? E às vezes eu já ouvi muita gente falar, ai, nossa, eu queria adotar uma criança, mas a burocracia é tão grande, não sei para quê. Agora eu sei o porquê, assim, eu nunca duvidei da importância dessa burocracia, mas agora está ficando cada vez mais claro para mim, né? Ah, que bom, Cassiano, porque, né, a gente se esforça bastante. A lei, ela dá parâmetros, mas ela não diz como que a gente vai fazer tudo isso. É lá no dia a dia mesmo que a gente vai criando as estratégias, revendo muitas vezes, né? Ah, não. Vou dar um exemplo. Então, para ligar, para falar, olha, né, sua vez chegou, às vezes eu mesma era muito ansiosa, eu falava, ai, já vou contar para eles, né, que a criança chegou e tal. E eu fui aprendendo com muita ajuda das minhas colegas e a minha experiência, que não vale a pena a gente ligar e já falar da criança. A gente tem que saber se a vida dessa pessoa teve alguma mudança, se está tudo bem, se é um casal, como vai o casamento, vale a pena perguntar, sabe? Por quê? Porque às vezes o tempo de espera, ele traz angústia, sofrimentos, ou alguma coisa acontece, né? Nossa, eu estou montando uma empresa agora, né? Nós vamos inaugurar daqui 15 dias. A pessoa não vai conseguir decidir nada, né? Então, a gente vai, né, criando aí o como fazer no dia a dia mesmo. Mas ainda falando a respeito, né, da interrupção da convivência de uma criança adotada com a família adotante, infelizmente, mesmo a lei não fazendo previsão disso, né, depois de sentença, novos documentos e tudo mais, acontece, Cassiano, né? A gente vai dizer que a legislação não alcança, né? A nossa vida, ela vai acontecendo. Então, já acompanhei casos de crianças que conviveram 6, 7 anos numa família adotiva, em outra comarca, inclusive, que voltaram para cá e aos 18 anos estavam num serviço de acolhimento, né? Então, os conflitos acontecem, por mais que a gente se empenhe na preparação de pessoas interessadas em adotar, né, para se tornarem pretendentes habilitados, a vida não segue, né? A gente não tem esse roteiro, né? Que a gente gostaria. E, na verdade, a gente vê... o Cassiano levantou um ponto interessante. A gente não tem muito conhecimento sobre os mecanismos de adoção e não é um assunto que é muito divulgado. Eu acho que, assim, o primeiro motivo é porque, óbvio, a gente não quer que tenham crianças para serem adotadas, a gente queria que todas as crianças que nascessem, elas mantessem as suas famílias. Eu acho que é a premissa que todo mundo gostaria que acontecesse. Mas, é claro, isso seria até irreal, né, porque os pais podem falecer, não necessariamente pode ser vir de um lar que tenha problemas, ou de um lar que realmente os pais tiveram uma gravidez indesejada e que prosseguiram com essa gestação e não tem condições de criar. Existem situações que os pais falecem, que são... você acha que deveria existir mesmo essa divulgação da adoção, ou deveria ser mais normalizada essa cultura? Porque, assim, claro, a gente entende que primeiro a gente não quer que tenham crianças para adotar, mas já que elas existem, é uma realidade que a gente tá enfrentando, a gente até, antes de conversar com você, a gente deu uma olhada em alguns dados sobre adoção, né? A gente viu que tem uma organização chamada Geração do Amanhã, e que tem bem rica de dados, inclusive o site dessa organização, e a gente viu que tem 32 mil pretendentes a cadastro, e a gente viu que tem 9 mil crianças aptas à adoção, e a gente viu que são números altos, né? Então, é uma realidade, não dá para a gente
fingir que não existe esse processo e que tem um número grande. Você acha que deveria existir isso, essa mudança do estigma da doação, ou existir mesmo uma conscientização sobre isso? Fernanda, esses dados, eles são compilados pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, são atualizados, né, de tempos em tempos, e é o CNJ quem mantém o SNA, é o Sistema Nacional de Adoção, onde tem todas as crianças que estão acolhidas, as que estão disponíveis para adoção, os pretendentes habilitados do país todo, né, e onde são feitas as vinculações, né, entre pretendentes e crianças. Esse é o sistema que a gente opera hoje para lançar os dados aí da adoção. E assim, o que a gente percebe? A adoção, ela é uma ficção jurídica, né, para tornar filho quem nasceu de outra família. A adoção, ela existe na humanidade, né, em tempos remotos. A adoção, o que a gente reflete, né, o que não é legal da adoção é ela se tornar política pública. Em que sentido? Então, a gente não vai fazer tanta força assim para amparar as famílias que precisam de amparo, né? Por quê? Porque tem quem se interesse pelas crianças dessas famílias, né? A gente realoca, a gente põe em outras famílias e toca. Entende? Então, assim, os investimentos públicos, eles precisam ser mais consistentes, né, mais vultosos, para garantir os direitos dessas crianças. Por quê? Porque, inclusive, está na lei que a falta de recursos materiais não justifica o desligamento de uma criança da sua família biológica, né? Então, outras questões vão incidir, sim, para esse, né, desligamento. Vão existir, mas não a dificuldade material, né, que não seja essa. E, assim, isso é o lado meio que, né, da organização do macro, né. No micro, na escolha individual das pessoas, eu vejo até que a adoção, ela está meio glamourizada, né, ela está meio na moda. Olha que bacana, olha que pessoas maravilhosas, né? Elas aceitarem crianças vindas de, né, outras origens, né, e tratar como filho. Isso coloca a criança numa posição de precisar ser grata, né? De precisar aceitar. E ao contrário, quem precisa aceitar é o adotante. O adotante precisa aceitar a criança do jeito que ela se apresentar, com a história que ela trouxer. E não aceito, mas isso é o capítulo anterior. Agora nós vamos construir outra história. Não, é a história da criança, né? Tem que ser incorporada. E isso é um exercício íntimo, às vezes muito difícil, mas tem pessoas que chegam super preparadas, que já, passaram por superações incríveis na própria vida e, de fato, não vem diferença, né, se a criança tem fatos delicadíssimos na história, consegue ser o guardião desses fatos, para, né, ir construindo um terreno firme para a criança saber disso lá na frente e ter segurança, né, para ter um desenvolvimento bacana, para ser um adulto seguro de si, um cidadão consciente e assim por diante. É bem legal isso, né? Esse assunto é bem interessante, até porque isso toca até mesmo, para mim, por exemplo, me toca de uma forma até, por exemplo, religiosa, né? Eu entendo, as nossas relações familiares são muito baseadas na cultura e na religião, né? Eu sou budista, né? Eu acredito que, por exemplo, essa relação de que você vai ter um filho biológico ou um filho adotado faz parte muito do seu karma. Então, não faz muita diferença, né? Você ter da origem, de que forma você constrói uma relação com essa pessoa, né? Mas isso é a minha cultura, esse é o meu entendimento como pessoa
por conta até de uma religião e por conta de um ensinamento meu familiar. Mas a gente às vezes não percebe que isso é para todas, né? E às vezes as pessoas, eu quando manifestava esse desejo de um dia adotar uma criança, eu sempre ouvia falar, mas não faz isso não, porque a criança vai vir com um monte de problema, vai ser muito difícil para você cuidar, e eu falo, gente, mas um filho biológico também é difícil para cuidar. Eu acabei tendo uma gestação, eu tenho um filho biológico, e meu filho tem diversas dificuldades de tratamento, e assim, eu não vejo que seria diferente se fosse adotado ou não, mas por conta desta minha cultura e da minha religião, que entende que as pessoas se relacionam por motivos que devem acontecer, né? Mas eu ouvi muito isso, essa negativa de falar, não faça isso, você pode ter filho, você vai arrumar um problema para você. Então, essa cultura de negar a adoção, eu senti na pele, né? Então, a gente às vezes não sabe se é uma experiência pessoal ou se realmente existe isso. A gente percebe que existe pelos dados, né? E claro, a gente não gostaria que as crianças estivessem no sistema de adoção por motivos como esse, né? De problemas familiares, né? Então, é bem interessante esse assunto. E pensando assim, nessa sua experiência, algum caso que você gostaria de compartilhar, assim, que te tocou na sua carreira? Claro, você não vai citar nomes, mas se você quiser compartilhar com a gente. Tem. Uma adoção que é muito especial para mim, tive notícia deles há pouco tempo, fico super contente. Era uma família numerosa, eram 4 crianças, bem pequenas, mas no acolhimento, por questões, né, dos abrigos mesmo, né, a gente não tinha como acomodá-los juntos, eles foram separados, os 2 maiores e os 2 menores. E os 2 menores eram muito pequenos, então eles esqueceram dos mais velhos muito fácil. E os mais velhos, os 2 tinham problemas de saúde, precisavam de bastante cuidado. E esse acolhimento se prolongou, né? Agora não vou lembrar exatamente, mas mais de um ano, vai. E o tempo foi passando, e essa mãe super jovem também, não tinha apoio, enfim, foram, né, colocados para adoção. E pelos mais velhos terem problemas de saúde, aqui no município a gente não encontrou ninguém. Aí não encontra onde as crianças estão, vamos para o estado. E foi exatamente o momento de transição do sistema. Então, hoje é SNA, Sistema Nacional de Adoção. Antes era CNA, era Cadastro Nacional de Adoção. E como toda boa migração do sistema, estava caótico, né? Caótico. Então, eu não conseguia acessar o SNA ainda, e eu sei lá, se foi no último dia possível, eu tinha feito uma listagem do CNA, mas tinha muita coisa desatualizada. Então, o sistema anterior estava muito ruim, e o novo ainda não estava bom. Fui lá no velho, né, dei umas ligadas e tal, e nada batia, não conseguia falar com ninguém. Cheguei num casal da região metropolitana, que tinha lá uma observação. Conheceram uma criança no fórum tal, mas não deu certo. E quando tem esse tipo de observação, a gente fica super receoso, né? Nossa. Mas passei a mão no telefone e liguei para a equipe que tinha avaliado, né, esse casal. Nossa, 1000 elogios, 1000 elogios. Não, isso aí foi um problema pontual. Falei, eu vou ligar então, né? Expliquei das crianças, falei dos problemas de saúde, problemas sérios. Um deles já tinha feito uma cirurgia, tinha um tumor, era um tumor benigno, mas uma criança que operou de um tumor, você já fica, né, assustado. Bom, o outro tinha umas convulsões, tomava remédio, né? Assusta. Não ligaram. Esse casal estava com uma viagem marcada de férias, e longe, né? Bauru é longe, mas deram um jeito, vieram para cá antes das férias, vieram depois das férias, vinham semana sim, semana não, e a gente acompanhando, e essa aproximação foi linda, foi maravilhosa, e as crianças gostando deles e tal, e tudo indo bem. Me aparece uma madrinha surgida do nada no meio do caminho, gente. A história é linda, mas a história com emoção.
aparece uma madrinha que invocou com as crianças, então o processo, ela pediu a adoção deles, e a gente, não, doutor, não, espera mais um pouco, os meninos tá dando tudo certo, e vai, que vai, que vai, e aí eles tinham alguma coisa que eles precisavam esperar acontecer, mudança de casa, eles precisavam mudar de casa, eles não podiam entrar com o pedido de adoção das crianças naqueles dias, porque não tinha como levar para casa, já estava encaixotando, e o processo da madrinha rolando. Mas daí no fim deu certo, eles foram embora. Foram embora, coisa de 4, 5 meses depois, os meninos já estavam em acompanhamento fantástico na capital, já estavam ótimos, e na escola, e eles tinham dificuldade de aprendizagem, já estavam bem melhores, assim, coisa fantástica, fenomenal, sabe? E eles são muito felizes. Deve ser emocionante, né? Você acompanhar essas histórias e saber, assim... E a luta de vocês, né? É legal porque a gente imagina que o sistema seja muito que automático, né? A gente imagina uma esfera de funcionalismo público, e aí isso, exatamente, assim, entra na fila, fica lá esperando, chega a sua vez, alguém carimba e vai. Não, existe uma atuação ativa, existe uma intervenção, é muito legal saber disso, porque a gente fica até mais seguro, pensando que o processo é um pouco mais sofisticado do que a gente imagina, né? Isso, e a gente pensa o seguinte, tem muita gente fazendo serviço sério, um trabalho sério, né? Uma galera que não tá para brincadeira, um pessoal que tá mesmo ali, ó, trabalhando para o melhor, né? Para aquelas crianças e para aqueles adolescentes, né? Não é uma coisa que pode ser desconsiderada, né? E quando você coloca o fator humano, é sempre mais difícil, né? Porque não é só o preto no branco ali, não é só papel. Não basta você assinar um papelzinho, né? Isso, assim, é isso mesmo que vocês disseram. É isso. Do ponto de vista dos administradores, né, dos gestores, é dificílimo de lidar. Por quê? Porque vai ter variação. Né? Eles não conseguem padronizar. E a gente dá um trabalhinho para eles também, mas é no intuito de garantir a qualidade. Tem bastante alterações na lei que vão enxugando os prazos, né, e vão fixando formas de atuar e tal, e nem sempre isso traz ganhos, né, do ponto de vista psicológico, por exemplo. Ana Roberta, muitíssimo obrigado, tá? Foi um bate-papo muito legal, aprendi bastante. Espero que quem esteja ouvindo e assistindo pelo YouTube também tenha gostado bastante, tenha aprendido bastante. E, ó, se você quiser fazer algum comentário, né, lá no YouTube, fiquem à vontade. Essa conversa também vai estar lá nas plataformas radiofônicas, nas melhores plataformas radiofônicas. E é isso aí. Conversa de Comadre. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Fer. Tchau, Ana. Oi, comadre.